Oi a todos que nos acompanham. Olha, passados quase 2 meses do início da maior tragédia climática do Rio Grande do Sul e definitivamente uma das maiores da história do país, a gente começa a observar no cenário político um certo tensionamento que tende a ser crescente. A gente vê nos discursos públicos de protagonistas desse cenário muita fala em relação à união, à atuação conjunta. Protagonistas, entre eles o governador Eduardo Leite e o ministro extraordinário de apoio à reconstrução, o gaúcho Paulo Pimenta. Mas na prática e especialmente nos bastidores, com alguns pontos já vindo a público, essa tensão ela começa a ganhar novas proporções. A gente vem acompanhando uma sucessão de anúncios do governo federal de liberação de recursos, de iniciativas, e sim, elas são necessárias nesse momento para se fazer frente ao tamanho do desafio de reconstrução do Estado e, mais do que isso, prioritariamente de atendimento às pessoas que mais precisam nesse momento. Mas, por outro lado, a gente vê movimentos do governo do Estado e de outros personagens envolvidos nesse cenário, como centrais sindicais e também entidades empresariais, destacando que o governo federal faz muitos anúncios, mas que dinheiro novo é ainda num percentual muito baixo. São recursos retirados de outras rúbricas ou até mesmo, por exemplo, do salário-desemprego que acabaram sendo antecipados. Então, a avaliação é de que mesmo com tantos anúncios, na prática, as manifestações e o auxílio, o fôlego financeiro do governo federal em relação ao Rio Grande do Sul precisa ser ampliado. Neste contexto, nós temos aí a questão da medida provisória de auxílio às empresas e também para evitar, claro, uma onda de demissões no Rio Grande do Sul. Foi anunciado lá no dia 6 de junho pelo ministro do Trabalho, Luiz Marinho, durante a 4ª vinda do presidente Lula ao Estado. Esta MP acabou sendo regulamentada apenas nessa semana, com todos os detalhes. E há uma insatisfação em relação a muitos pontos. Por exemplo, de que o auxílio deveria ser maior e mais longo e também, mais do que isso, de que ele precisa alcançar também as empresas que não estão na chamada mancha da inundação. Isso quer dizer, as empresas que não foram diretamente atingidas pelas águas, mas que, claro, vão sofrer todo o impacto brutal dessa enchente na economia do Rio Grande do Sul. O governador já destacou nesta semana, mais uma vez, que a expectativa é de um tombo de pelo menos 25% na arrecadação em ICMS. E isso, claro, tem impacto nos cofres estaduais, mas também nos cofres municipais. Toda essa pauta, ela continua em cena e temos várias reuniões. Próxima semana, inclusive, vai ser marcada por prestação de contas do governador e do ministro Paulo Pimenta separadamente na Assembleia Legislativa e também temas que continuam e serão tratados em reuniões em Brasília. Não esquecendo de uma peça fundamental nesse cenário econômico, que é a retomada de operações no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Uma reunião tratou dessa pauta em Brasília com o CEO mundial global da Fraport nessa semana e a expectativa de que se avance em relação ao cronograma concreto a partir de meados de julho, depois que a empresa obtiver acesso à análise técnica das condições da pista.